e o Flamengo decide dar uma nova chance para o jogador. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Gabigol, que vira forte nome para ser o substituto de Juninho no Flamengo. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já trago informações no nosso Mengão. Antes de começar, deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com seu amigo rubro-negro ou sua amiga rubro-negra, para ele sempre saber o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações, gosta de me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, @arthurfelix, a mensagem perfil aqui no YouTube, lá no meu Instagram até faz sem me identificar. Lá você se mantém muito bem informado de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe. Paixão, você cria uma marca de 2.000 inscritos. É muito importante o like e a sua inscrição. E ative o sininho sem postar um vídeo novo no YouTube. Vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo, cara. Já falando da situação do Juninho, que após o Juninho ter sido anunciado pelo Pumas do México, hoje já mostrou o Pumas do México, postou toda a apresentação do jogador lá, foi muito legal. E, cara, ele depois se despediu do Flamengo nas redes sociais. E todo mundo gostou do jeito que ele se despediu da torcida. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ciclo encerrado, com a certeza de que vivi um sonho de vestir um manto sagrado. Não é para qualquer um. Eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa em 2025. Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança, jogar no Maracanã e ganhar títulos. Sonho que dinheiro nenhum compra. Foi um privilégio viver algo que jamais em minha vida pensei em que viveria. Conheci grandes jogadores que até pouco via pela TV, histórias de lendas do clube, pude viver vestiários com muitos jogadores dos quais sou fã, e sim, eu vivi tudo isso e agradeço a todos. Agora sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto foi uma coisa mais incrível do que eu já vi na minha vida. Se puder ver cantando meu nome Juninho, sem contar os malucos que invadiram o nosso busão, e as outras coisas que só a nação flamenguista é capaz de fazer e privilegiar. Não consigo explicar, só quem vive isso pode entender. Eu vivi, fiz história e posso contar. Obrigado, nação. Então, foi o que o Juninho se despediu do Flamengo nas redes sociais. Ele se despediu, jogador que foi para o Pumas do México, ele que ajudou o Flamengo em momentos importantes. Ele, por exemplo, no primeiro jogo da fase do grupo da Libertadores, o Flamengo estava empatando contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. Ele entra no segundo tempo, faz o gol praticamente nos últimos minutos e o Flamengo consegue ganhar o primeiro jogo da fase do grupo da Libertadores fora de casa. O Flamengo estava empatando, o jogo estava muito ruim. E aí o Juninho entra e faz o gol. E o Flamengo consegue a vitória. E o último gol dele que ele fez com a camisa do Flamengo foi na partida contra o Sport em Pernambuco, que o Flamengo ganhou de virada por 5-1. Ele fez, acho que se não me engano, foi o quarto gol, foi o terceiro gol que ele fez. Então, um jogador que ajudou muito o Flamengo. É claro que ele chegou com muita expectativa, acabou que ele perdeu muito espaço. Mas mesmo assim, ele fez 20 jogos com a camisa do Flamengo e marcou 8 gols. Vamos torcer que o Juninho consiga, daí pra frente, conseguir seguir sua carreira jogando muita bola. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora, cara, sobre a situação do Felipe Luiz, cara, porque o Flamengo e o Felipe Luiz marcaram uma nova reunião para renovação de contrato. Por mais que o Felipe Luiz esteja de férias, o encontro deve ser realizado de forma virtual. A reunião está marcada para essa semana para definir o futuro do treinador. Porque, cara, seguinte, a renovação de contrato do técnico Felipe Luiz já está praticamente quase definida. O que falta acertar é o salário e o tempo de contrato. Para quem não sabe, o Felipe Luiz ele recebe o menor salário do futebol brasileiro. Ele, se não me engano, ganha 200 mil no Flamengo. E, cara, seguinte, e também ele para quem pensa que ele recebe só esse valor, ele não é sozinho, ele tem a sua comissão técnica. Então, toda a sua comissão técnica recebe o mesmo valor que ele está recebendo. Então, ele quer um aumento salarial e quer que o pessoal da sua comissão técnica receba um aumento do nível dele. Vamos supor, o Flamengo deu 1.600.000, ele quer que no mínimo o Flamengo dê 1.500.000
para valorizar o pessoal da sua comissão técnica, Rodrigo Caio, aquele Ivan que sempre tá ali à beira do campo conversando com o Filipe Luiz, com o tabletzinho lá, orientando o time dele. Então, ele não quer só para ele quer também a sua comissão técnica. Então, está marcada para essa semana. O presidente Bago falou que até o Natal já estaria garantido a renovação de contrato do técnico Filipe Luiz. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer para tudo dar certo para o treinador. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora, cara, envolvendo a situação do Flamengo, que decidiu dar uma nova chance para o jogador. Porque, cara, a situação é o seguinte, mano. Vocês sabem que o De La Cruz, principalmente nessa reta final dessa última lesão que ele teve, o Flamengo viu que ele se esforçou muito para querer voltar e ele jogou muito contra o PSG. E agora, cara, a informação que saiu é que o River Plate anunciou a contratação de Aníbal Moreno, que era do Palmeiras. O Aníbal Moreno joga praticamente na mesma posição ali que o De La Cruz, como volante, como meia. E aí, cara, com a chegada do Aníbal Moreno, o River Plate descarta contratar o De La Cruz. Isso ia ser muito bom para o Flamengo, porque o Flamengo vendo o esforço do jogador, vendo que o jogador jogou muito bem, e ele está querendo se esforçar para cuidar do seu joelho, para conseguir ter o ritmo e voltar a jogar bola, o Flamengo descarta a vender o jogador. Então, bom, com a chegada do jogador Aníbal Moreno, que era do Palmeiras e foi para o River Plate, o River Plate desistiu de contratar o De La Cruz. Então, isso pode ser bom no Flamengo, porque o Flamengo já estava querendo desistir de vender o jogador, principalmente vendo o esforço do atleta, querendo voltar logo, vendo que ele jogou muito na final da Copa Intercontinental. Isso também. E também tem outra situação. O Flamengo deve dar uma nova chance para De La Cruz, não só para o Everton Cebolinha. Cebolinha que cresceu muito nessa reta final de temporada, da última lesão que ele teve. Ele voltou jogando muita bola mesmo, que pode dificultar. E o Flamengo pode como é que pode ser? Com a volta que ele voltou jogando muita bola, o Flamengo não deve vender ele e deve, quem sabe, fazer uma proposta de renovação de contrato. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer que esses jogadores consigam voltar aos seus altos níveis para conseguir jogar muito e render muito com a camisa do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação envolvendo o Everton Cebolinha e o Nicolás de la Cruz. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre Gabigol, cara. Por quê? Depois que o Juninho foi anunciado pelo Pumas do México, cara, eu vi muita gente falando: caraca, o Gabigol vai vir pro Flamengo, o Flamengo vai contratar o Gabigol, ele vai ser o substituto. Cara, eu vou explicar a situação para vocês. Cara, é porque é o seguinte, todo mundo sabe que o Pumas do México anunciou a contratação do Juninho. E, cara, o Flamengo tá procurando um atacante, todo mundo sabe disso, um atacante reserva. Só que o Flamengo não quer um atacante qualquer. O Flamengo não quer um atacante qualquer. Mas o Gabigol tem uma grande história no Flamengo. A torcida gosta muito dele. Gente, independente, o Flamengo quer um jogador com as características do Pedro. O Gabigol pode ser ídolo máximo no Flamengo, mas ele ganha hoje praticamente. Ele está no top 3 salários do futebol brasileiro. Ele ganha quase 2 milhões e 500 no Cruzeiro. Se ele quisesse vir para o Flamengo, ele teria que diminuir a metade do seu salário. Então, e também eu acho que ele não ia gostar, porque se ele já está tendo pouco espaço no Cruzeiro, com a chegada do Tite, que não deu muito certo com ele no Flamengo, tu acha que ele vai querer vir no Flamengo com um salário menor, para poder ser reserva do Pedro? Eu acho muito difícil mesmo. Então, o Flamengo está procurando um jogador com as características do Pedro, que dê aquele pivô que só o Pedro sabe fazer, dar aqueles passes para os pontos, ajudar na marcação. Então, o Flamengo quer procurar um jogador. Quem já viu o Pedro jogar dentro de campo sabe como é que ele é. Aquele pivô que ele faz, aqueles passes que ele dá. O Flamengo quer um jogador com as características do Pedro. Então, o Flamengo não quer o Gabigol. O Flamengo não quer o Gabigol. O Flamengo tem certo, diz que ele não quer o Gabigol. O Flamengo não quer o Gabigol mesmo. O Flamengo não quer o Gabigol, pô. O Flamengo não quer o Gabigol. Então, só para deixar claro com vocês. Agora, com a saída do Juninho, o Flamengo está procurando um jogador
com as características, todo mundo sabe, aquele pivô que ele faz, os passes que ele dá, o quanto ele ajuda na marcação. Então o Flamengo quer um jogador com as características do Pedro, tá? Então dificilmente o Gabigol vai vir para o Flamengo. Então praticamente impossível ele vier para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, estas são as sumações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, que Jesus te ama. Falou.